Pessoal, graça e paz, eu espero que esteja tudo bem aí com você e com sua família. Esses são os meus sinceros votos. Eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês sobre essa polêmica toda que está ocorrendo aí entre muitos teólogos, inclusive muitos amigos meus. Então, desde já eu peço que ninguém leve isso aqui para o lado pessoal, né, gente? Olha a nossa idade, né? Pelo amor de Deus, ok? Que é essa questão toda de haverá ou não haverá tristeza no céu. Tá, inclusive eu quero saber a sua opinião, a sua conclusão bíblica, o seu ponto de vista, enfim, aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Quero apresentar para vocês, antes de entrar no assunto, esses 3 livros de minha autoria. Você que gosta de escatologia, certo? Essa é uma ótima oportunidade. Primeiro livro, comentário completo sobre o livro do profeta Daniel, capítulo por capítulo, com foco nas profecias. Você vai entender tudo de forma contextualizada, de forma histórica, de forma logicista, certo? Aqui não tem enganação, não é um conteúdo tendencioso, ok? E a questão das 70 semanas, você vai entender aqui, tá bom? Uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, outros para... Você vai entender aqui, nesse livro. E o chifre pequeno, enfim, você vai entender tudo aqui nesse livro, certo? Outro livro, eu estou até mostrando aqui na ordem melhor para você ler, certo? Então, você vai ler primeiro o livro sobre o profeta Daniel, comentário completo, depois você vai ler Apocalipse, né? O livro completo que eu escrevi sobre o Apocalipse, comentando capítulo por capítulo. E, na maioria das vezes, versículo por versículo. Tudo muito bem explicado, contextualizado, dentro da exegese, dentro da historicidade, dentro do logicismo. Você que é pré, você que é pós, você que é meso, você que é preterista, radical ou parcial, enfim, você que gosta de escatologia. Esse livro é um prato cheio para você, tá bom? E o terceiro livro, que é esse, tudo sobre o pós-morte biblicamente, tudo explicado, tá bom? Tricotomia, dicotomia, holismo, dualismo e várias outras questões que envolvem aí esse assunto. Você vai aprender nesse livro. São livros digitais. Eu envio no seu WhatsApp e também no seu e-mail. Basta você depositar ou transferir e me enviar a foto do comprovante, tá? Os preços, o meu WhatsApp comercial e a chave Pix na descrição aqui do vídeo, tá? Agora vamos comentar sobre o assunto. Separei aqui para vocês, construí aqui para vocês 7 pontos, tá bom? Eu peço que você preste bastante atenção aqui nessa explicação, para você entender o que eu estou querendo dizer. Porque eu não quero que você concorde comigo por concordar, e nem que você discorde só por não gostar de mim ou por discordar simplesmente. Você vai concordar comigo? Ok, valeu, muito obrigado, mas eu quero que você entenda o que eu disse, para você concordar com base. Tá bom? Você até viu que eu coloquei aí no título do vídeo, parte 1. Por quê? Porque isso aqui, ao meu ver, resolve. Mas se for necessário, eu gravo uma parte 2. Eu acho que não vai ser necessário, né? Mas, se for necessário, eu gravo uma parte 2 e a gente aprofunda mais um pouco. Mas aqui eu creio que já vai ser mais do que suficiente, gente. Mais do que suficiente, ok? Vou explicar
não tenho a intenção de enfeitar pavão, certo? Não quero enfeitar pavão, não quero ficar de firulas, ok? E é um assunto que eu nem gostaria de estar abordando, porque é algo tão óbvio, né? Mas muita gente gosta de criar aquela poeira toda, aquela nuvem de fumaça e debater algo que é óbvio, e encher linguiça, né? E enfeitar pavão, e principalmente enfeitar pavão. Gente, eu gosto de esclarecer assuntos bíblicos, de entrar nessas polêmicas, claro, dentro do respeito, dentro do campo da argumentação, sem levar para o lado pessoal. E dá para a gente fazer isso em cima de textos mais complexos, em cima de assuntos mais complexos. Mas em cima disso, ok, respeito aí o posicionamento de cada um. Estou entrando aí no assunto, certo? Tenho amigos que são grandes teólogos que pensam de forma diferente da minha, e tenho amigos que são grandes teólogos também, que concordam comigo. Então, quero deixar bem claro mais uma vez que isso aqui não é nada pessoal. Vamos lá. Entenda, preste atenção no que eu vou dizer, tá? Vamos lá, ponto 1. Quando o texto bíblico mostra Deus triste, por mais que esteja usando aí um tipo de linguagem antropomórfica, não vou entrar aqui em detalhes acerca de antropomorfismo, antropopatismo, isso aí você pode estudar aí na sua casa, tá? Então, quando o texto bíblico mostra Deus triste, por mais que esteja usando um tipo de linguagem antropomórfica, ainda assim deixa claro que essa tristeza é decorrente do pecado. Ok? Então, não é uma tristeza do nada. Ela é decorrente do pecado. Coloquei aqui, por exemplo, Gênesis 6, versículo 5. Em algumas versões você vai ter a questão do arrependimento. Não vou entrar nesses méritos. Tá bom? Então, é sempre por decorrência do pecado. Pecado de quem? Óbvio, pecado dos seres humanos. Tá bom? Acompanhe o raciocínio. Essa é uma construção silogística, é uma construção lógica. Então, eu preciso que você acompanhe o raciocínio. Ponto 2. A tristeza não é um sentimento intrínseco do ser humano. A capacidade de ficar triste, sim, mas a tristeza é um sentimento consequencial, ou seja, ninguém fica triste do nada. A tristeza ocorre por consequência de algo. Aliás, ela é consequência de algo. E se a gente retroceder até o ponto inicial, ela é consequência do pecado. Tá bom? Então, a tristeza não é um sentimento intrínseco do ser humano. A capacidade de ficar triste, sim. Porém, a tristeza é um sentimento consequencial. E seu ponto de partida é o pecado. Daqui um pouco as coisas começam a clarear mais. Agora que nós vamos entrar no ponto de número 3. Eu fiz 7 pontos. Vamos lá, ponto de número 3. Mas, o que fazer com o texto que supostamente mostra almas tristes no céu? Vou ler aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Essas almas choravam em voz alta. Se elas choravam, elas estavam tristes, né? E diziam: ó, soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que o Senhor julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Eu poderia entrar aqui no mérito da tricotomia, dicotomia, holismo, dualismo. Eu poderia entrar nessa questão. E essas almas são entidades imateriais que sobrevivem à morte do todo,
que é o ser humano completo, por que elas estão pedindo por vingança? Aquela linguagem metafórica, então o sangue também fala, porque o sangue clamou, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Esses detalhes eu comento no livro Tudo sobre o Pós-Morte, que eu já anunciei no começo do vídeo, tá bom? Então eu faço aí a pergunta para você. Mas o que fazer com o texto que supostamente mostra almas tristes no céu? Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Vou ler novamente. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Choravam, então estavam tristes. Nós temos que entender que nesse aspecto temporal aqui, o pecado ainda existe. Certo? Nós estamos falando de uma época onde o pecado ainda existe. Se a gente levar em conta que esse altar está no céu, também temos que levar em conta que esse céu é o céu de agora e não o novo céu. Consequências lógicas simples de um texto simplório. Pelo amor de Deus, gente. É simples, ok? Repito, não vou entrar aqui em tricotomia, dicotomia, holismo, dualismo, linguagem metafórica, entidade imaterial, o sangue fala, e porque estavam clamando por vingança, e almas vestem roupas, entidades imateriais vestem roupas materiais, não vou entrar nesse assunto. O texto está dizendo que elas estavam chorando. Isso nos remete à tristeza. Só que o texto também fala altar. Se levarmos em conta que esse altar está no céu, esse céu que o texto está dizendo aqui é o céu de agora. Não é o novo céu, não é o novo céu, é o céu de agora, tá bom? E nessa época que o pecado ainda existe. Então, sempre que a pessoa for usar esse texto, ela tem que usar esses dois fatores aí também. Existem outros fatores, né, mas eu não vou adentrar agora porque não existe necessidade. Continuando com o raciocínio lógico. Vamos lá. Ponto 4. Ainda sobre o pecado. Devemos entender que o pecado na era adâmica era algo alternativo. Ou seja, o casal podia pecar ou não. Ok? Na época de Adão e Eva, no Jardim do Éden, o pecado era algo alternativo. Certo? Olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que tem no fruto do conhecimento do bem e do mal? Ora, tem o conhecimento do bem e do mal. O pecado está no ato de você comer aquele fruto desobedecendo a ordem de Deus. Certo? Então, o pecado, naquela ocasião, era alternativo. Mas eu sou molinista, mas eu sou calvinista, eu sou tomista, zumeliano, arminiano, não estou entrando nesses méritos. Então, aqui o pecado era alternativo. Certo? Vamos lá. Ponto de número 5. Nós já estamos terminando o raciocínio lógico e você vai entender a conclusão. Se Deus fica triste pelo pecado, logo, o pecado é o gerador de toda a tristeza, tanto de Deus quanto dos homens. Portanto, sem pecado, não há tristeza. E é justamente isso que vai ocorrer aos participantes da primeira ressurreição, ou seja, aos moradores do céu, né? Pois, se seremos revestidos de imortalidade, conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, então não poderemos pecar, pois o pecado geraria morte, e então essa imortalidade seria quebrada. E, se o pecado deixará de existir, então não haverá mais ato que, consequentemente, gere tristeza, pois o pecado é esse ato. Vocês entenderam a construção lógica? Ok? Quando nós, na primeira ressurreição, estivermos revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade,
o pecado já não será algo alternativo, como era na época de Adão e Eva, antes deles terem comido do fruto proibido. Gente, pelo amor de Deus, certo? Então é preciso levar esses pontos aí em consideração. Se não haverá pecado, não haverá atos que gerem a tristeza, porque a tristeza é uma consequência de um ato. E esse ato que gera tristeza é consequência do pecado. Mas o pecado não mais existirá. Deixará de ser, inclusive, alternativo. Ok? Vamos lá. Ponto de número 6 e 7 para a gente encerrar. O pecado na era eterna do novo céu não será alternativo igual na era adâmica. Logo, não haverá possibilidade de tristeza no céu. Inclusive, eu até acabei de falar isso aí, tá bom? Então, vamos aqui encerrar. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem tristeza, nem tristeza, nem tristeza. Haverá tristeza no céu? Nem tristeza. Isso aqui já é o novo céu. Isso aqui já é o novo céu. Vocês estão compreendendo? Até então nós falamos de Deus triste, dentro de uma linguagem figurada, antropomórfica, enfim. Mas Deus triste por causa do pecado. Certo? Nós mostramos almas no céu, dentro da linguagem literal ali, não vou adentrar nos detalhes que eu já disse, que estavam chorando. Isso nos remete à tristeza. Mas o texto também nos remete ao céu de agora e a um tempo onde ainda existe pecado. Na época de Adão e Eva, antes deles terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado era alternativo. Aqui no novo céu não será mais alternativo. O pecado não mais existirá. Não mais existirá. E aqui nesse texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nós já estamos no novo céu. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza. Haverá tristeza no céu? Nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas, o céu antigo, o pecado da antiga terra, tudo isso são coisas passadas. Apocalipse 21, 4. Esse nem, olha aqui, e não haverá mais morte, e nem. Isso aqui significa que tudo o que gera a morte e a tristeza não mais existirá. Porque poderia muito bem o texto dizer assim, olha, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem morte de filho, nem dor de cabeça, nem dor de dente, e nem. Mas aqui usa-se 3 nens para você entender que não haverá mais. Nada nesse sentido, certo? Então, você sempre que for falar sobre tristeza no céu, tá, qual céu? O de agora ou o novo? Tristeza no céu, tá, em qual época? Na época em que existe o pecado ou na época em que o pecado não mais existirá? Tristeza no céu. Aí você tem que levar vários fatores em consideração, tal como eu coloquei aqui nesse vídeo simples. Se for preciso, gente, com todo respeito, todo mundo sabe o tanto que eu respeito, inclusive pessoas que pensam diferentes, né, de mim, respeito demais, mas eu acho que não precisa de uma segunda parte. Eu acho que ficou claro. Mas, se precisar aprofundar um pouco mais, estamos aí. Né? Tomara que não, acho que não vai precisar não, tá bom? Respeito demais aí os meus amigos teólogos, inclusive um desses que defende a ideia de que haverá tristeza no céu, na minha opinião, está entre os 3 melhores teólogos do Brasil atualmente. E daí a gente discorda.
em algumas coisas. Faz parte. Eu já discordei do meu pai, já discordei da minha mãe, já discordei do meu irmão, já discordei... Enfim, faz parte, né? Então, você quer aprender escatologia de uma forma bem aprofundada? Esses 3 livros aqui para você, de minha autoria. Primeiro livro, é o comentário completo sobre o livro do profeta Daniel, capítulo por capítulo, com foco nas profecias, certo? Comentário completo sobre o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, e, na maioria das vezes, versículo por versículo, de uma forma bem detalhada, pessoal. Você vai ver o que é um estudo profundo, tá bom? E aqui, tudo sobre o pós-morte biblicamente. Todas as vertentes, todas as nuances, os textos bíblicos, as explicações, são livros digitais. Você vai receber esses livros no seu WhatsApp, também no seu e-mail. Basta você depositar ou transferir e me enviar a foto do comprovante. O número do meu WhatsApp comercial, o preço de cada livro, a chave Pix na descrição do vídeo e no comentário fixo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido meu posicionamento aqui nesse vídeo. E mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido que isso aqui ainda foi superficial, tá? Daria para a gente aprofundar bem mais. Quem me conhece, já leu os meus materiais, sabe disso. Eu sei que eu sou suspeito em falar de mim mesmo, mas você pode perguntar para quem já leu aí os meus materiais, certo? E também não vou ficar aqui com falsa modéstia para querer passar uma falsa humildade. Eu não sou de me autodepreciar de forma gratuita, não. Tá bom? Então, respeito aí a todos, inclusive aqueles que pensam de forma oposta ao que eu apresentei aqui no vídeo, tá? Adquira aí os livros. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. E até a próxima.